Olá, confira os destaques desta edição do Vim TV Notícias que está começando. Chuvas causam as primeiras mortes no norte de Minas. América Vôlei vence pela Superliga. E na série Por Trás da Mente, conheça o que é a Síndrome do Esgotamento Profissional. Eu sou Nairlan Cleiton Barbosa e esses e outros destaques você confere a partir de agora nesta edição do Vim TV Notícias. Boletim Vim TV Notícias. Oferecimento Escola Adventista. Faça já sua matrícula 3218-9390 e buscaaqui.net. Quem procura, buscaaqui.net. E para a gente começar a nossa edição de hoje, você confere as ocorrências do final de semana com o repórter Giovanni Barbosa. Olá a todos que acompanham o Vim TV Notícias. A gente começa esse giro de notícias aqui pela nossa região, falando de dois veículos que desapareceram após caírem em um rio na cidade de Porteirinha, na região norte do estado. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as ações foram paralisadas pela possibilidade de encontrar vítimas ainda com vida e também pelo fato da correnteza do rio estar bastante forte. O nível do rio ainda continua subindo devido às fortes chuvas na cabeceira. Segundo testemunhas, existiam vítimas dentro do veículo, embora não foram confirmadas o total de ocupantes. O condutor de um dos veículos foi encontrado. Ele abandonou o carro antes mesmo de ter sido arrastado e não teve nenhum ferimento. A equipe dos bombeiros informou ao portal da VTV que possivelmente um segundo veículo também caiu dentro do rio, devido às fortes chuvas e alagamento na região. No interior do veículo havia uma vítima do sexo masculino, com a idade aparentemente de 35 anos, sem vida. O veículo foi retirado por meio de ancoragem. A Polícia Militar, a Defesa Civil e a Polícia Civil foram acionadas para fazerem os devidos procedimentos no local. E 3 pessoas foram detidas com mais de 550 porções de droga em Montes Claros. Segundo informações da Polícia Militar, as ocorrências por tráfico foram registradas no bairro Carmelo e Vera Cruz. No bairro Carmelo, os policiais flagraram 2 homens empurrando uma motocicleta com o selo rompido. Ao serem abordados, dentro de um capacete foi encontrado um papelote contendo 267 pedras de crack e 21 porções de cocaína. Já no bairro Vera Cruz, os militares flagraram 3 pessoas próximas a um córrego e o trio fugiu quando percebeu a aproximação dos policiais. Após perseguição, um adolescente foi detido quando entrava em casa. No local foram apreendidos 284 pedras de crack, 6 porções semelhantes à maconha, 20 pinos e 2 porções de cocaína, além de R$ 247 em dinheiro. Os detidos e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Montes Claros. E 2 pessoas ficaram feridas em um acidente entre 2 caminhões na BR-365, próximo a Montes Claros. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, as vítimas estavam em um caminhão que carregava um trator, quando o veículo derrapou na pista e atingiu um caminhão-guincho estacionado no acostamento. Chovia no momento do acidente. Com o impacto da batida, o trator que era transportado no caminhão se soltou e acabou atingindo a cabina do próprio veículo. O motorista e o passageiro ficaram presos às ferragens e foram retirados por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O SAMU foi acionado e as vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Montes Claros. O acidente foi na altura do quilômetro 7 e a pista não precisou ser interditada. E um caminhão caiu em uma ribanceira de cerca de 100 metros, também na BR-365, próximo a Montes Claros. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista contou que transitava sentido Pirapora-Montes Claros, em baixa velocidade, quando perdeu o controle do veículo e escorregou na pista molhada. O local é de difícil acesso e os militares fizeram uma rota com cordas para remover as vítimas. O passageiro já estava do lado de fora do veículo, sendo atendido pelo SAMU, quando os bombeiros chegaram. O resgate das 2 vítimas durou cerca de 2 horas. 5 militares desceram a ribanceira para fazer o resgate. As vítimas foram levadas para o hospital por uma equipe do SAMU com suspeitas de fraturas e vários ferimentos.
O acidente foi na altura do quilômetro 17 da 365 e a pista não precisou ser interditada. Essas e outras informações aqui da nossa região tá lá no nosso portal vimtv.com.br. Giovanni Barbosa para o VimTV Notícias. E você sabia que o brasileiro da classe média conseguiu economizar e juntar mais dinheiro nessa pandemia? Confira a reportagem da TV Cultura. Com o novo coronavírus, Juliana começou a passar muito mais tempo dentro de casa. No ano passado, os gastos com lazer diminuíram e assim ela conseguiu juntar mais dinheiro. Eu guardava em torno de 30% do meu salário e com a pandemia eu comecei a guardar acho que 50%. Com a pandemia ficou assim fácil, eu olhava e pensava, não tem necessidade de eu gastar tudo isso. O brasileiro de classe média economizou na pandemia. A incerteza sobre o futuro e a impossibilidade de ir a bares, restaurantes, cinema ou shoppings com a mesma frequência fez a reserva financeira de quem não sofreu com a crise econômica aumentar. Ela economizou com roupas porque ela não estava saindo. Ela economizou com viagens, lazer, porque também não poderia. Economizou na alimentação fora. Então, todo esse movimento de economia com aquilo que já era hábito dela do dia a dia, fez com que ela pudesse também economizar e guardar. A poupança, por exemplo, registrou a maior captação em 24 anos. Foram mais de 166 bilhões de reais investidos no ano passado. Com isso, a parcela que o país destina a esse tipo de aplicação passou de 13,7% para 17,3% do PIB. De olho nisso, bancos de investimentos começaram a busca por esses recursos. O desafio é fazer o dinheiro migrar para aplicações de maior retorno, mas também mais arriscadas, como ações, fundos multimercados ou imobiliários. Para isso, algumas empresas passaram a oferecer corretagem gratuita para aplicações em renda variável e conteúdo de educação financeira na internet. Fez com que tivesse uma democratização desses produtos, uma facilidade e, consequentemente, as pessoas que começaram a poupar, ou ainda aqueles que começaram a ver como que eu posso ter novos ganhos ou possibilidades, a enxergar esse mercado financeiro como uma opção, sim. Juliana quer esperar mais um pouco e, por enquanto, prefere aplicar em investimentos mais seguros. Claro que tem gastos necessários que eu também não parei de fazer, nem ninguém pode, né? Mas como muita coisa vem no impulso e a gente podia colocar isso em outro lugar, até para o nosso benefício. E depois do intervalo você vai conferir a vitória do América Montes Claros Vôlei pela Superliga e, é claro, como ele melhorou na tabela. O VimTV Notícias volta daqui a pouco. Chegou o momento de voltar às aulas e ao normal, ou quase isso. Professores, pais e alunos uniram esforços para se reinventar. No mais, continuamos do mesmo jeito, equilibrando a teoria e a prática, o pensar e o fazer, a razão e a emoção, o individual e o coletivo, a causa e o efeito. Matricule-se já e continue experimentando uma educação completa, muito além do ensino. Faça sua matrícula. Telefone 3218-9390. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui.net. Estamos de volta e você confere agora como fica o tempo em Montes Claros e toda a região norte mineira.
Segundo o Instituto Climatempo, a previsão é de céu fechado e chuva moderada a tempestades durante a noite. As temperaturas devem oscilar na marca dos 26 graus a máxima e 17 graus a mínima. A umidade relativa do ar deve ultrapassar a marca dos 78%. Confira o tempo em algumas cidades do norte de Minas. Em Matias Cardoso, máxima de 28 graus. Em Salinas, máxima de 29. Em Guaraciama, máxima de 26 graus. Em Jequitaí, máxima de 28. E em Lontra, máxima de 27 graus. O lateral Dodô chega ao Atlético como mais um reforço para a temporada 2021. Dodô, seja bem-vindo primeiramente. Queria que você falasse da expectativa, como é que está a sua chegada ao Atlético. Estou muito feliz, a expectativa é ótima, né? Chegando num grande clube, depois de um tempo sem poder jogar, então estou muito animado, entusiasmado para começar a trabalhar logo e não vejo a hora de poder me juntar aos meus companheiros. Esse projeto do Atlético de tornar o Galo ainda mais forte em 2021, 2022 é uma motivação a mais para os jogadores que estão chegando também? Óbvio, faz parte, né? Acho que esse projeto apresentado para todo mundo que está chegando é o que motiva a gente estar aqui hoje. O projeto de tornar o Galo forte também no continente, né? Disputar também a Libertadores ano que vem e a expectativa é fazer um bom 2021. Entrando um pouco nas suas características, como é que você pode somar para esse time do Atlético? Isso depende do treinador, né? Eu vim sabendo que posso jogar também em outras funções, não só na lateral, então o que o Galo precisar eu vou fazer para ajudar. Torcida do Atlético, assim que puder conhecer a torcida, é uma expectativa grande também, essa massa que mexe também com todo jogador que chega no elenco? Exato, a gente espera que seja logo, né? Com a chegada da vacina, aí, a gente espera que o torcedor possa voltar logo ao estádio e nos apoiar também de perto. Deixa um recado então para o torcedor. O recado que eu deixo é que estou chegando para ajudar, estou muito feliz de estar aqui, espero ver vocês todos no estádio logo e que a gente possa fazer um grande ano. Agora vamos falar de vôlei. O América Montes Claros Vôlei venceu nesse sábado o Caramuru e melhorou a sua classificação na tabela. Pela sexta rodada, o time norte-mineiro recebeu o Caramuru no ginásio Tancredo Neves e venceu a equipe paranaense por 3-0. As parciais foram 25-21, 25-23 e 25-19. Com a vitória, o América conquistou 3 pontos e subiu uma posição na tabela de classificação. O time agora ocupa a 6ª colocação. O próximo desafio do Coelho será na quinta-feira contra o Itapetininga. E no próximo bloco você vai conhecer um pouco mais sobre a síndrome do esgotamento profissional. O Vim TV Notícias volta depois do intervalo. Chegou o momento de voltar às aulas e ao normal, ou quase isso. Professores, pais e alunos uniram esforços para se reinventar. No mais, continuamos do mesmo jeito, equilibrando a teoria e a prática, o pensar e o fazer, a razão e a emoção, o individual e o coletivo, a causa e o efeito. Matricule-se já e continue experimentando uma educação completa, muito além do ensino. Faça sua matrícula. Telefone 3218-9390. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui.net. Estamos de volta e agora no nosso quadro Por Trás da Mente você vai conhecer um pouco mais sobre a síndrome do esgotamento profissional. Confira na reportagem do Portal Amirte. Você sabe
sabe o que é síndrome do esgotamento profissional? É o estresse que a pessoa adquire no trabalho. Eu tenho uma ideia porque alguns anos atrás minha mãe ficou uns 3 ou 4 meses afastada do trabalho por causa de estafa emocional e tudo. Mas o que eu tenho notícia é isso, que tem que fazer um acompanhamento. De acordo com a pesquisa realizada pela Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse no Brasil em 2018, 72% da população brasileira sofre com alguma sequela do estresse, do leve ao considerado devastador. Entre eles, 32% sofre com a síndrome de burnout. O bate-papo de hoje é com a psicanalista Ariana Clark, que vai contar um pouquinho pra gente sobre a síndrome do esgotamento profissional. Oi, doutora, tudo bem? Tudo bem. Então conta um pouquinho pra gente o que é a síndrome do esgotamento profissional. A síndrome do esgotamento profissional, conhecida como síndrome do burnout, ela é uma síndrome que foi definida em 1970, né? Então já existe há muito tempo uma percepção dessa questão da síndrome. É uma síndrome ligada ao trabalho. Atualmente ela é caracterizada no CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças Mentais, né? Então, assim, isso é reconhecido pela OMS, Organização Mundial de Saúde, porque eu acho que nesse momento, conforme a situação que nós estamos vivendo, o trabalho tem um peso muito grande para as pessoas, né? Então, a síndrome vem de duas questões. A valorização que a pessoa dá para o trabalho, a importância que o trabalho toma na vida dela e o desgaste, a pressão que ela sente em relação a esse trabalho. Então, assim, em trabalhos que exigem muita burocracia, muitas questões administrativas, muita pressão para cobrir meta. Então, o que seria um trabalho que muitas vezes a pessoa acha prazeroso, acaba deixando de ser tão prazeroso por essas outras questões. Como um professor, que muitas vezes o professor tem síndrome de burnout, né? Então, assim, porque não é só dar aula, tem milhões de reuniões, tem questões com os pais, tem que cuidar da decoração da sala e isso tudo vai acarretando. E outra coisa muito importante é a sobrecarga, muitas horas, às vezes tem que trabalhar muitas horas seguidas, não tem um descanso e aí isso, óbvio, que aumenta a ansiedade e depressão. Os profissionais que mais sofrem com a síndrome de burnout são enfermeiros, médicos, assistentes sociais, jornalistas, líderes de equipes, COs, gestores em área de risco, bancários, telemarketing, vendedores, policiais, seguranças e carcereiros. E quais são as causas da síndrome? As causas é justamente esse estresse que a pessoa e como a pessoa encara esse estresse. Então, assim, os sintomas vêm como pequenos sintomas de ansiedade, de depressão. Então, começa com pequenos sintomas que às vezes são comuns para muita gente em relação ao trabalho. Uma desmotivação, hoje eu não estava querendo ir trabalhar, fica mais irritado quando fala do trabalho, a ansiedade que o trabalho dá, e aí a ansiedade muitas vezes vem como características de sintomas físicos, como dor de cabeça constante, enjoo, desregulação no apetite, né? Às vezes come muito, às vezes não tem fome, tremores, taquicardia, e aí isso só vai aumentando. Então você vê que vai dando um desgaste maior na pessoa. E aí, para caracterizar a síndrome, é quando já está no esgotamento mesmo. E aí que uma das questões é que a pessoa tem que deixar de trabalhar. Hoje existe até você ser aposentado por invalidez em relação à síndrome. Então, assim, o quão grave pode ser. Então, e existem fatores de riscos? Sim. O fator de risco principal é essa maneira como a pessoa encara o trabalho. Outro, que é essa sobrecarga que vem externa e também interna,
Por exemplo, outro grupo que também tem muito burnout é agente de segurança, ou enfermeiro. E aí, às vezes, enfermeiro faz turnos um seguido do outro e tem poucas horas de sono, tem poucas horas de descanso. Então, isso acarreta num desgaste mesmo. O desgaste físico vem num desgaste mental, mas tem um desgaste físico também. Então, é por isso que é importante poder pensar e se cuidar e tentar uma moderação. Às vezes fala, é impossível porque eu preciso do trabalho. Sim, mas às vezes você se desgasta tanto que você vai acabar não conseguindo trabalhar totalmente. Então, E quais são os sintomas? Os sintomas são esses. Começam com sintomas menores, uma dificuldade de trabalhar, esses sintomas de ansiedade que vem em relação ao trabalho, é tudo em relação ao trabalho, porque assim, existe ansiedade e depressão por várias circunstâncias, e às vezes a pessoa está ansiosa e deprimida em várias circunstâncias. Esse é bem direcionado ao trabalho. Então, mas é claro que isso impacta nas outras questões da vida. E esse é uma das de um ponto onde a pessoa às vezes vai deixando de ter relações sociais, menos contato com a família, irritabilidade, então às vezes briga muito em casa, e isso tudo acarreta também, né, nessas outros problemas, mas é ligado ao trabalho. Fiquem atentos! Os principais sintomas da síndrome de burnout são ausências no trabalho, agressividade, isolamento, mudanças bruscas de humor, irritabilidade, dificuldade de concentração, lapsos de memória, ansiedade, depressão, pessimismo e baixa autoestima. Mas para essas pessoas assim que estão em casa, como que ela consegue identificar que ela pode estar com a síndrome? O que chama mais atenção? A relação que você tem com o trabalho. Então, assim, é normal um dia tá com preguiça, um dia não querer ir trabalhar, mas poder entender o que realmente está causando essa insatisfação. O que realmente é desse momento ou é constante? Essa pressão que está sentindo no trabalho está realmente te esgotando, você não tem mais força, não tem vontade de sair, de ter um lazer, de encontrar pessoas queridas. Isso quer dizer que seu trabalho não está te fazendo bem, né? Está complicando a sua vida num nível que já não está bom. E o quanto antes procurar ajuda, melhor é. Porque quanto mais vai passando o tempo e você vai se esforçando, pior é, porque aí depois fica mesmo impossível de trabalhar, pelo menos naquela área, pelo menos daquele jeito. Então, por isso talvez venha a invalidez, né? E quais são as formas de tratamento? Ela tem cura? Tem. Então, quanto antes procurar ajuda, melhor é. Para entender por que tem que ter esse peso tão grande no trabalho, por que essas relações precisam ser tão difíceis, o que pode fazer para melhorar. Alguns casos é recomendado, né, tomar alguma medicação, pelo menos em algum momento, para que alivie um pouco os sintomas e a pessoa consiga retomar as atividades dela, mas a análise ajuda muito mesmo antes de poder entender essa importância, né, para todo mundo. O trabalho é muito importante, o trabalho faz parte da autoestima, mas quando a valorização é mais no trabalho do que na própria pessoa, do que na própria vida dela, aí já é bem complicado, né? Então, doutora, para essas pessoas que se identificaram com os sintomas ou que estão em tratamento, deixa um recado para elas. Eu penso assim, que o se cuidar e poder ter horas de sono, poder fazer atividade física, toda aquela história de uma alimentação balanceada, porque às vezes você trabalha tanto que deixa de comer
certo, nos horários certos. Isso tudo acarreta num mal-estar físico, que traz o mal-estar mental e um contribui com o outro. Então é de se cuidar mesmo e saber se está triste, se está irritado, se sente muito ansioso em relação ao trabalho ou em relação às outras coisas também, mas nesse caso, né, com burnout, de procurar ajuda. O quanto antes poder fazer um tratamento que vê que dá uma melhora mesmo significativa na qualidade de vida das pessoas. Então é importante. Então é isso, pessoal. Obrigada, doutora. Até a próxima. Até. Obrigada. Então, é preciso se cuidar, não é mesmo? O Vim TV Notícias está chegando ao seu final e você já sabe, para rever as nossas edições passadas, é só acessar as nossas redes sociais. Para dar a sua dica, opinião ou sugestão de reportagem, basta acessar o nosso WhatsApp e falar conosco. A gente fica por aqui, para você, uma ótima semana. Até lá. Boletim Vim TV Notícias. Oferecimento Escola Adventista. Faça já sua matrícula 3218-9390 e buscaaqui.net. Quem procura, buscaaqui.net.